Bom, hoje é dia 20 de setembro, nossa primeira web aula para o pessoal do Instituto Senai Ítalo Bolonha para instalações elétricas prediais. Eu vou falar primeiramente sobre a parte inicial, a parte conceitual, e depois, vamos tratar dos conceitos mais específicos, das normas. Deixa eu perguntar, vocês estão vendo a tela aí? Sim. Então, beleza. Então, vamos começar. Sim. Beleza, vamos começar. A eletricidade, ela é dividida em dois ramos específicos. Nós temos aqui a eletrostática e nós temos a eletrodinâmica. A eletrostática, ela fica responsável pela parte de análise de cargas de uma maneira um pouco mais do que microscópica, ou seja, o movimento de cargas, como que acontece e quais são os requisitos para que haja variação de carga, ou seja, tensão, tempo que gasta, para que essa carga elétrica ela possa, sim, fluir, né, nos materiais elétricos. Já a eletrodinâmica é o estudo mais aprofundado que a gente vê no cotidiano, é um estudo mais macro, né, que nós temos os circuitos elétricos. A corrente elétrica ela é dividida em duas formas, de duas maneiras, ou seja, duas naturezas distintas. Aqui abaixo nós temos o gráfico da corrente contínua, ou seja, não há variação em relação ao tempo que ela sucede, que ela passa. E nós temos também aqui a corrente alternada, em que ela alterna, ela vem e volta ciclicamente, de maneira senoidal, e varia isso de acordo com o tempo que ela está passando, certo? Cargas elétricas estão sempre em movimento. É através desse movimento de cargas elétricas que nós temos algumas grandezas físicas que nós podemos atentar hoje para a instalação de equipamentos elétricos e também instalações elétricas, seja residencial ou predial, correto? E aí eu peço aqui para vocês anotarem, tá bom? Quando vocês estiverem prontos, eu quero ditar, tá bom? Ao instante. Tá ok? Na hora que vocês estiverem prontos, eu vou ditar. Eu estou pronto. Pronto também. Na hora que estiverem todos prontos, eu vou ditar. Eu não sei quem está com o microfone ligado, depois desliga aí, tá? Mas a hora que vocês estiverem prontos, eu vou ditar, tá bom? Eu estou pronto já. Pode ditar, Cris? Eu já estou pronto. Então, beleza. Anotem aí. Cargas elétricas sempre estarão em movimento nos materiais. Ponto. Esse movimento vírgula,
chamado de diferença de potencial, vírgula. Acontece devido ao princípio de que a carga elétrica é conservada. Certo, pessoal? Conservada? Isso, são conservadas. Ponto. Ok. A carga elétrica não pode ser criada e nem destruída, vírgula. Apenas transferida. Ponto final. E aí vocês coloquem na linha de baixo. Somatório. Assim, ó. Somatório. Esse quezinho de cargas, carga de antes. Carga de antes é igual ao somatório de cargas de depois. Somatório de que de depois. Depois. Beleza, pessoal? Beleza. Vocês colocaram essa equação aqui embaixo? Cargas de antes é igual ao somatório de cargas de depois. Ok. Beleza. Então, se vocês lembram lá da eletrostática, o que é DDP? DDP é a diferença de potencial. O cálculo do potencial elétrico é dado por P, que é igual a Q. Essa constante ela é obtida através dessa equação aqui, ó. 1/4 π é ε0. Onde esse ε0 é a permissividade elétrica do meio, ou seja, do ar. E ela vale 8,85 vezes 10 a menos 12, tá bom? Professor, Pois não. por gentileza, sobe um pouquinho que não tá dando para ver. Ah, tá. Você quer que eu escreva? É, só tá escrevendo lá embaixo, não está? Sim. Quer que eu escreva em cima? Por favor. Beleza. Claro que sim. A equação do potencial é assim, ó. V, ou diferença de potencial, é igual a uma constante, o valor dessa carga que eu tenho, dividido pela distância que ela está passando, correto? Essa constante, ela é calculada da seguinte forma. 1/4 π é ε0. Esse é ε0, anotem aí. ε0, tracinho, permissividade elétrica do meio. Na hora que vocês estiverem prontos, eu continuo, tá? Permissividade elétrica do meio. Ele vale, é ε0,
é igual a 8,85 vezes 10 a menos 12, tá? Aí fica Newton, que é a unidade de força, vezes metro ao quadrado, dividido por Coulomb quadrado. Tá bom, pessoal? Essa é a unidade. Na hora que vocês estiverem prontos, eu continuo. Tranquilo? Pode continuar? Sim, Beleza. Tem alguma dúvida ou não? até o momento não. Beleza. Então vamos lá. Então eu tenho esse aqui, o cálculo do potencial. Por que que é importante? Quando vocês forem fazer alguma instalação elétrica, vocês vão ter o quê? Que analisar o quê? A tensão. A tensão é que é o responsável pelo fluxo de cargas que está fluindo, ou seja, pela quantidade de corrente alternada, né, que vocês vão querer passar por aquela residência ou por aquele prédio que vocês estão fazendo a instalação, beleza? Então, ele é obtido através dessa forma, K sobre D, beleza? Agora o seguinte, as cargas elétricas, elas têm módulo, direção e sentido, desde que submetidas a uma força, certo? Entre elas. E aí eu pergunto a vocês, cargas elétricas de sinais diferentes, como mais e menos, elas se atraem ou se repelem? Se atraem ou se repelem, pessoal? Atrai? Isso, muito bem. E sinais, e, por exemplo, cargas elétricas como um mais e um mais, elas se repelem ou se atraem? Você tem duas cargas, mais e mais, elas se atraem ou se repelem? Hein, pessoal? Eu acho que se atrai, né? Não, se repelem. É, Isso. Aí anotem aí. Cargas elétricas de mesmo módulo, que é a carga, né, que é o valor da carga, se é mais, se é positivo ou negativa. Cargas elétricas de mesmo módulo se repelem, vírgula. Enquanto que cargas elétricas de sinais ou módulos diferentes se atraem. Ponto. A hora que vocês tiverem terminado aí, vocês me falam. certo? Beleza. Vocês entenderam essa parte aí? Sim, entendi. Sim. Beleza. Então é o seguinte. Vocês aqui têm que analisar o seguinte. Quando eu tenho uma carga positiva, o que que eu posso analisar nela? Essas setas que a gente tem aqui são chamadas de linhas de campo. O que que são linhas de campo? São representações sobre o campo elétrico que essas cargas vão desempenhar no meio. Por exemplo, uma carga positiva, neste caso aqui, as linhas de campo estão saindo ou estão entrando, pessoal? Estão saindo ou estão entrando? Pessoal, as linhas de campo aqui estão saindo ou estão entrando nessa carga positiva?
Estão saindo. Isso, muito bem. E agora aqui na negativa, elas estão entrando ou elas estão saindo? Estão entrando. Então, neste caso aqui, quando eu tenho, por exemplo, cargas de mesmo módulo, como por exemplo a positiva, duas positivas, elas vão se repelir. E quando eu tenho, por exemplo, uma positiva e uma negativa, nesse caso, elas vão se atrair. Por quê? Essas linhas de campo na positiva, elas estão saindo e estão querendo ir de encontro com a carga o quê? Negativa. Por isso que os opostos o quê? Se atraem. Beleza, pessoal? Ficou bem esclarecida essa parte aqui? Sim, compreendi. Beleza. Então é o seguinte, o conceito de carga elétrica é o quê? Corrente, né? Corrente. O conceito de corrente é a variação de carga que eu tenho num determinado meio, determinado tempo, certinho? Então, eu vou fazer aqui um exemplo para vocês. Eu tenho aqui um fio, certo? Aqui eu sei que está passando, deixa eu fazer uma cor diferente aqui. Eu sei que aqui está passando uma certa quantidade de cargas, né? Uma corrente está passando por esse fio. E nesse fio eu sei que num ponto A até um ponto B, certo, gente? Está passando Ok. em 5 segundos. Vou colocar aqui em 5 segundos. Esse fluxo de cargas aqui. Delta Q. Beleza. Se, vamos fazer um exemplo. Se essa corrente for de 400 amperes, qual é a quantidade de cargas que vai atravessar esse fio? Eu faço isso pelo quê? Por esse conceito, que a quantidade de corrente vai ser igual à variação de carga pela variação do tempo. Então, eu quero o quê? Achar a variação de carga nesse fio. Então, eu tenho I é igual à variação de carga dividido pela variação do tempo. Certo, pessoal? Então, eu quero achar o quê? A Ok. variação de carga. Beleza. Qual que é a quantidade de corrente que eu tenho? 400 amperes, certo? E eu tenho quantos? Em quanto tempo? 5 segundos, beleza? Beleza. Então, eu vou achar a quantidade de cargas aqui nesse lugar, nesse fio. 4 vezes 5, 20. Como eu tenho mais dois zeros, acrescento mais esses dois zeros. 400 vezes 5 dá 2.000. Que eu posso escrever da seguinte forma: 2 vezes 10 elevado ao cubo Coulomb. Então, em 5 segundos, com uma corrente de 400 amperes, eu terei um fluxo de carga, a quantidade de carga, de 2 kJ atravessando esse fio. Beleza, pessoal? Todos entenderam aí? Estão com dúvida ou querem que eu volte? Tranquilo, tranquilo. Para mim tá tranquilo. Quem quiser, eu volto de novo, vai explicar de novo, beleza? Pode continuar? Então, beleza. Então, eu tenho aqui essa quantidade aqui nesse fio, por exemplo. Né? Isso aqui é uma suposição, beleza? O que vocês têm que anotar agora aí? Anotem aí. Na hora que vocês estiverem prontos, eu vou ditar. Eu estou ok. Ok, então. Então, anotem aí. Cargas elétricas em movimento. Cargas elétricas em movimento.
Pode continuar, pessoal? Sim, Cargas elétricas em movimento ocasionam vírgula, geram vírgula, campo elétrico. Ponto. Campos elétricos organizam organizam e determinam o alinhamento de cargas. Certo, pessoal? Beleza, gente? beleza. Beleza. Aqui, ó. Analise aqui, só para vocês verem. Tem que ter uma imaginação agora. Eu tenho aqui um fio, um pedaço de fio A até B, e ele está sendo energizado. Como está tendo um fluxo de cargas aqui, vai gerar um campo elétrico aqui. O campo elétrico, ele vai agir dessa forma assim, como se estivesse em torno do fio, devido ao movimento dessas cargas. É o responsável pelo alinhamento delas, ou seja, o valor de I ele vai seguir essa trajetória, de acordo com o campo elétrico que a gente viu aqui gerando nesse fio. Beleza, pessoal? Vocês entenderam essa parte? Sim, Beleza. E por que que isso é importante? Mais adiante eu vou falar para vocês, tá bom? Guardem essa informação aí. Muito bem. Cargas elétricas, né? Elas, o que que elas podem gerar também? Se geram campo, elas vão gerar o quê? Força elétrica. E aí anotem essa equação aí, que campo elétrico vai ser igual a força elétrica dividido pela carga, tá bom? Anotem essa equação aqui que eu estou grifando. Aqui, esse quadrado. Ela é importante para vocês. Campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela quantidade de carga. A hora que vocês estiverem prontos, eu vou dar prosseguimento. eu estou ok. Beleza. Então é o seguinte, quando vocês forem trabalhar, e vocês, eu tenho certeza que já devem estar nessa parte aí trabalhando há um bom tempo, vocês vão ver que capacitores, por exemplo, dentro deles, na teoria, eles têm duas placas paralelas, certo? Eu tenho uma placa carregada positivamente, como estou circulando aqui. Beleza, pessoal? E tem uma outra carga negativa, aqui, uma outra placa carregada negativamente. Capacitores armazenam carga elétrica. Podem anotar isso aí como observação. Observação. 2 pontos. Capacitores. Isso, capacitores têm a finalidade de armazenar cargas elétricas.
Beleza, gente? Sim. Beleza. Podemos prosseguir? Vocês Eu anotaram sim. essa equação aqui? E igual a força elétrica sobre quê? Sim. Beleza. Essa equação aqui é muito importante, tá bom? Essas duas aqui, ó. Gravem bem ela. Beleza. Então, se eu tenho uma carga aqui numa placa que é positiva e outra negativa, essas setinhas aqui, como a gente está mostrando, elas estão saindo do positivo e indo para a carga negativa, correto? Então, essas setinhas aqui representam o campo elétrico existente, certo? Está tendo um movimento de carga saindo do positivo e indo para o negativo. Representa um campo elétrico. Beleza, gente? Podemos prosseguir? Eu quero a Sim. participação de vocês, tá? Se porventura vocês não entenderem qualquer coisa, pode parar, me parar que eu volto de novo, tá? Tranquilo, eu quero a participação de vocês. É como se vocês estivessem numa sala de aula, tá bom? Ok. Beleza, então. Então aqui eu peguei um exercício aqui da Universidade Federal do Tocantins, que diz o seguinte: num determinado projeto, né, um técnico verificou que a corrente é de 15 amperes. Beleza. Gastando ao todo um tempo de 200 milissegundos. Beleza. Na física e nas engenharias e na tecnologia em geral, mili é 10 elevado a menos 6. É uma grandeza, tá? Uma potenciação em grandeza. Anotem aí, tá bom? Depois de um tempo eu vou deixar vocês anotarem aí o exercício, mas prestem muita atenção no que eu vou fazer agora, depois vocês anotam. Se a força elétrica entre essas cargas é de Fe é igual a 3,2 vezes 10 a nona newtons, determine o campo elétrico nesse fio. Beleza. Eu sei o quê? Que corrente é igual ao fluxo de cargas dividido pelo tempo, certo? Todos estão captando aqui? Estão seguindo junto comigo? Sim. Certo, gente? Beleza. E o que eu quero achar? Eu quero achar a quantidade de cargas, pois eu já tenho a corrente e já tenho o tempo. Então, eu vou isolar a quantidade de cargas e vou pegar a corrente vezes a variação de tempo que ela vai atravessar nesse fio. Então, que a quantidade de cargas vai ser... Quanto que é a corrente? 15 amperes. Vezes o tempo. Como aqui é 200, eu posso escrever assim, ó, 2 vezes 10 elevado ao quadrado vezes micro. É 10 a menos 6, certo, pessoal? Estou só fazendo a substituição aqui, beleza? Vocês estão entendendo? Sim. Então, eu pego 2. Como os 10 aqui estão na mesma base, repito 10. Sinais opostos. Subtrai dos expoentes. Menos 6 com mais 2 fica menos 4 segundos. Esse é o tempo. Beleza, pessoal? Vocês entenderam isso aí? Ou quer que eu volte? Por favor, se puder voltar, eu agradeço. Pode me parar que eu volto, tá? Não tem problema, eu explico quantas vezes for preciso. Na física e nas engenharias, o micro, perdão, ele tem a grandeza de 10 elevado a menos 6. 200, eu posso falar que é 2 vezes 100, que é 10 elevado ao quadrado?
Sim ou não? Sim, sim. Beleza. E aqui eu tenho um micro, ó. E eu substituo 10 elevado a menos 6. Isso aqui é potenciação. Eu vou repetir o 2. Repito 10. E faço a operação com os expoentes. Quanto que é 2 menos 6 mais 2 menos 6? Isso aqui é uma subtração. Quanto que dá? Menos 6 com mais 2, pessoal. Quanto? Isso mesmo, menos 4. Menos 4. Por quê? Como aqui é uma subtração, porque sinais diferentes, aqui ó, sinais diferentes, subtrai e pega o sinal do maior valor. O maior valor nesse caso aqui é o 6. Então fica 6 menos 2, 4. O valor do sinal do maior é 6. Então fica menos 4. Beleza? Vocês entenderam? Ok, sim. Beleza. Menos 4 segundos. Então, vou substituir aqui por causa dessa equação. 15 vezes 10, 2 vezes 10 a menos 4. Beleza. Quanto que dá 15 vezes 2? Dá 30. Delta Q, variação de cargas, é igual a 30 vezes 10 a menos 4. Certo? Eu posso falar que 30 é 3 vezes 10, pessoal? Sim ou não? Sim. Vezes 10 a menos 4. Quanto que vai dar? 3 vezes 10. Quanto que vai dar o expoente aqui, pessoal? Do 10. Sabendo que aqui é 1, ó. Quanto que vai dar? 1 menos 4. Menos 3. Isso, menos 3. Muito bem, isso mesmo. Menos 3. Menos 3 coulomb. Beleza. Então, o que que ele quer? Ele quer determinar o campo elétrico. Eu sei que campo elétrico nesse fio, em qualquer outro lugar, é a força elétrica dividido pela quantidade de carga. Certo, gente? Quanto que é a força? 3,2 vezes 10 a nona, dividido por 3 vezes 10 a menos 3. Vamos lá, gente. Quanto que é 3,2 dividido por 3? Vocês têm calculadora aí? Vamos fazendo. 3,2 dividido por 3. Dá quanto? Dá 10666. Beleza. 1,06, certo? 06. Beleza. 10 a nona. Aqui. Aqui embaixo, qual que é o valor do expoente? Aqui embaixo. Menos 3. Isso. Então é potenciação. Eu quero fazer o quê? Com a mesma base, aqui em cima. Quando eu subo esse 10 de baixo para cima, o sinal dele inverte. De menos ele passa para mais. Entendido, gente? Sim. Então, quanto que vai ficar? 1,06 vezes 10. Quanto que dá o expoente aqui? 9 mais 3, pessoal. 12. 12. Newton por Coulomb. Qual que é a resposta certa aí, pessoal? Qual que é a mais Professor, próxima? Pois não. no caso, só do senhor somar, tipo assim, o 9 mais o 3 lá em cima, você já elimina o 10 ali, é? Isso. Uhum. Ah, tá. Já. Beleza? E qual que é a letra certa aqui, pessoal? A mais próxima aqui. A D? Isso. Letra D. Muito bem. Quem foi que falou? Eu? Qual que é? O Cris? Não, Geraldinho. Geraldinho? Nossa, parabéns, viu? Letra D. Isso mesmo, pessoal. Muito bem. Agora, se vocês quiserem, podem copiar.
beleza? Querem que eu dê um tempinho aí para vocês? Tirar uma foto. Por Pode favor. tirar. Pode ficar aí à vontade. 2 minutinhos, acho que dá para vocês copiarem aí. Se vocês estiverem gostando da aula, podem me dar o feedback, viu? Boa. Beleza. Eu vou fazer essas 2 aulas seguidas para terminar mais cedo. Na hora que vocês falarem tudo bem, a gente continua. Ok. O meu é... Beleza. Pode continuar? Vou continuar. Todos já notaram aí a resolução? Já sim. Beleza. Então pode ir adiante, né? Pode ir, pessoal, adiante? Pode. Beleza. Então, o que nós temos aqui? O que vocês têm que entender é que, como as cargas elétricas estão em movimento, elas vão ter uma densidade superficial. Ou seja, elas vão acumular em certos materiais. Por exemplo, eu tenho um círculo. Se eu energizar esse círculo, essas cargas vão estar aqui. Energizado, tal, supondo que tem várias cargas aqui, não sei o que e tal. Então, tem várias cargas aqui, beleza, pessoal? Como que a gente calcula esse acúmulo de cargas? Que nada mais é do que um acúmulo de cargas. A densidade, que é representada pela letra sigma, é a variação de cargas pela área, tá? Vocês podem anotar aí. Variação de cargas pela área. Essa é a área. E esse fluxo de cargas, que elas vão de um lado para o outro, estando em movimento, é calculado por essa forma, carga sobre ε0, que é a permissividade elétrica do meio. E deu igual a 8,85 vezes 10 elevado a 12. Beleza? Que nem eu tinha repetido lá. Certo, gente? Ok. Beleza. Vocês anotaram essas equações aqui? Sim. Beleza. Tem alguma dúvida nelas? Por enquanto, não. Beleza. Então, como o meu estilo é esse, de, por exemplo, pegar uma equação e mostrar para vocês e falar o que acontece, eu pego um exercício e faço junto com vocês, tá bom? É só uma pergunta, gente. O nível tá bom aí para vocês ou não? Para mim, sim. É, porque se vocês falarem para mim diminuir o nível, depois eu vou diminuir, viu? Eu não quero atrapalhar, eu quero ajudar aí, tá bom? Pode continuar? Pode. Beleza. Então,
Eu peguei esse exercício aqui da Universidade Católica de Goiás, tá? Na década de 98, década de 90. Diz assim: um técnico é chamado para averiguar a instalação elétrica de uma antena numa residência. Sabendo que a antena tem formato circular, com raio R de 1,5 metros, se a densidade superficial de carga é essa, sigma igual a 5 vezes 10 à quinta coulomb por metro quadrado, qual será o fluxo de carga que esse técnico irá verificar? Então, eu tenho aqui uma antena, certo? E ela vai estar carregada, vou até mudar de cor aqui, com diversas cargas, certo? Vou supor que ela está aqui com carga positiva. Tem diversas cargas elétricas acumulado nela. Ele disse que a área é circular, tá bom? Então, como que a gente faz aqui? Eu vou calcular primeiramente a área T do círculo. A área circular é πr ao quadrado, certo? Ele disse que o quê? O raio dessa antena é 1,5. Então, eu vou calcular. Π é aproximadamente 3,14. Ele colocou na prova. E o raio de 1,5. Certo, pessoal? 1,5 elevado ao quadrado. Certo? Então, eu tenho o quê? Que a área desse círculo, dessa antena, vai ser 3,14. 1,5 ao quadrado, que é 1,5 vezes 1,5, dá 2,25. Beleza. Então, a área dessa seção circular, dessa antena, vai ser igual a 3,14 vezes esse valor. E vai dar aproximadamente 7,06 metros quadrados. Muito bem. Quem tiver calculadora pode me acompanhando aí, viu? Não tem problema, pode fazer as contas junto comigo aí. Beleza, 7,6. Então, tudo bem. O que eu sei? Eu sei que a densidade superficial dessa carga é igual a essa variação de carga por essa área. Certo? E quanto que ele me deu aqui? 5 vezes 10 à quinta. Então, eu vou calcular a quantidade de carga que tem nessa antena acumulada. Então, vai ser 5 vezes 10 à quinta vezes 7,06. Beleza, gente? Quanto que vai dar a quantidade de carga? 5 vezes 7, 35. 35 vezes 10 elevado à quinta pulo. Beleza? Todos entenderam aí? Pode continuar? Sim, Pode sim. continuar, gente? Beleza. Sim. Então, ele quer saber o quê? O fluxo de cargas. Fluxo, que é essa letra aqui, φ, do grego, vai ser a quantidade de cargas que eu achei, 35, vezes 10 à quinta, dividido por esse valor de epsilon aqui que ele deu lá pra gente, na prova, tá? Mas aqui eu vou deixar aqui para vocês, 8,85 vezes 10 elevado a 12. Certo, gente? Quanto que dá 35 dividido por 8,85?
Quanto que dá? Quem tiver calculadora aí, 35 dividido por 8,85. 3,95. Como? 3,95. 3,95? É. Beleza. 3,95 vezes 10 a quinta. O 12 está aqui tá positivo, certo? Eu vou jogar ele para cima, como que ele vai ficar? Negativo. Isso, negativo. Muito bem. Menos 12. Então, o fluxo de carga, nesse caso, vai ser... Aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma regra de arredondamento para chegar perto do gabarito. O número após a vírgula aqui é qual? 9. 9. Todo número após a vírgula, se ele for maior que 5, você pode adicionar a mais um aqui, tá? No antecessor. 3 mais 1 dá quanto? 4. 4. 10. E quanto que vai dar aqui o sinal da potência aqui, gente? 5 com menos 12. Quanto que vai dar? 7? Menos 7. Isso, menos 7, muito bem. Menos 7. Coulomb por metro quadrado. E aí, pessoal, qual que é dessas aqui das alternativas que mais se aproxima? Qual dessas alternativas, gente? Hã? A B? Isso. Foi você, Geraldinho, que respondeu? Foi. Beleza, isso mesmo, é a letra B, beleza? Esse é o gabarito. Se vocês quiserem tempo para anotar, pode anotar aí, tá bom? Vocês gostaram do exercício, pessoal? Bom. Hã? É difícil, mas é bom. Fácil. É bom fazer, viu? Porque aí, quando você pegar um exercício fácil, você vai tirar de letra, né? Uhum. Beleza. Mas vocês entenderam? Se tiver alguma dúvida, eu volto. Também tá tudo ok. Beleza. Eu vou esperar vocês anotarem aí. Por que que eu faço isso, gente? Pego a teoria e destrincho com o exercício. Porque é bom para vocês, sabe por quê? Porque quando vocês forem na indústria e um engenheiro falar, essa carga aqui, esse negócio aqui, esse disco aqui, por exemplo, está carregado e tem quantas cargas aqui, vocês vão saber o que que ele está falando. Não vão ficar boiando, beleza? E o nível que eu pego, mesmo que seja para técnico, é um nível bom, razoável, tá bom? Ok, ótimo. Então, se vocês quiserem que eu continue com esse mesmo nível, eu vou continuar, viu? Vou continuar. Vocês gostarem, eu vou continuar com esse nível aí, até passar para outra pessoa, beleza? Pode continuar, gente? Pode. Beleza. Para mim Vamos tá mais tudo aqui. bem. Então, beleza. Outra coisa que vocês vão ver no cotidiano, materiais elétricos. Beleza? Os materiais elétricos, eles são divididos em condutores, supercondutores, isolantes e semicondutores. Os principais materiais condutores são os metais. Beleza? Principalmente o quê? O cobre. Tá, pessoal? Cobre. Pode continuar, gente? Pode. Sim, Beleza. sim. Principalmente o cobre. Por quê? Porque o cobre, ele é um metal nobre. Ou seja,
A propriedade desse material, ele facilita a transmissão de cargas elétricas. É por isso que vocês já devem ter visto esses caras aí, por exemplo, o pessoal tentando roubar fios de cobre em transformadores, em fios, aí muita gente acaba até sendo eletrocutada e morre. É justamente isso, porque no mercado ele tem um alto valor. Por quê? Ele é um condutor muito bom, tá certo? Outro condutor que é muito bom, mas ele é bastante caro e a produção dele é muito cara, são os supercondutores. Esses aqui embaixo, tá? Esses aqui, ó. Supercondutores, tá? Por quê? Porque eles são feitos de uma maneira específica, sob pressão, temperatura. Tudo isso é algo específico e é um processo muito caro para obter eles, tá bom? Supercondutores. Aí, um exemplo de supercondutores são cerâmicas, tá? Cerâmicas próprias para isso, que são supercondutores. Isolantes. Isolantes nós temos o quê? O exemplo mais comum, que é a borracha, certo? Eles inibem ao máximo possível a passagem de corrente elétrica. E os semicondutores é o que nós temos na prática, como, por exemplo, transistores, né, que são semicondutores. Um exemplo, os exemplos mais vistos na prática são o germânico e o silício, tá bom? São exemplos de semicondutores. Ok, pessoal? Pode continuar? Qual Beleza. que são mesmo? Silício e germânio. Assim, ó. Deixa eu escrever aqui. Aqui são silício, silício. Eu tô no mouse, aí vocês vão perdoando a letra, viu? E germânio. Tá bom? Ok. Certo. Pode continuar, gente? Sim. Beleza. Nós temos no nosso país e algumas localidades no mundo algumas fontes geradoras de energia. Nós temos usinas termoelétricas, usinas hidrelétricas, usinas nucleares e usinas eólicas. Certo, gente? Ok. Beleza. Então anotem usinas termoelétricas. A hora que vocês estiverem prontos, eu vou ditar. Ok. Beleza, pode ditar? Pode. Usinas termoelétricas, são movidas por energia elétrica e queima de combustíveis fósseis. Ponto. Na hora que vocês falarem pronto, eu dito de novo. Pronto? Beleza. São movidas por quê? Aí, combustíveis fósseis que eu terminei, não é? Foi isso? Combustíveis fósseis, né? Sim, sim. Beleza. Seu custo de manutenção é elevado, vírgula,
Pronto. O que eu falei agora? Elevado. Elevado. O Elevado. custo, né? O custo, né? Vírgula. Sua mão de obra é cara. E geram custo elevado para o país. Pronto, pessoal? Quando vocês estiverem prontos, Pronto. Sim, sim. beleza? Então, o que que são? As usinas termoelétricas, elas além de funcionarem, nos fornecerem energia elétrica, elas também funcionam através de queima de combustíveis fósseis. Isso aí gera impactos na natureza, o custo dos equipamentos são mais elevados e da mão de obra é mais cara, beleza? As usinas hidrelétricas, como vocês sabem, elas são movidas o quê? Pela força da água, por turbinas e tal, e essas coisas. O Brasil, ele tem grande potencial nessa área, porque nós temos rios, mas só que o impacto ambiental também que a usina hidrelétrica causa, ele é muito grande, porque você tem que fazer deslocamento do rio, dependendo, tá? E fazer algumas outras alterações que impactam diretamente na natureza. As usinas nucleares, elas funcionam através da quebra do átomo, tá? Através da fissão. Vou até escrever aqui, ó. Deixa eu melhorar minha letra aqui. Através da fissão nuclear. Como que funciona? Eu tenho aqui o átomo, a menor partícula possível, e aí eu venho com energia elétrica e vou repartindo esse átomo, pegando pequenos pedacinhos. E vai pegando pequenos pedacinhos. E com esses pedacinhos, vai saindo o quê? Energia. Vai saindo energia. Certo, gente? Ok. Que é o que movimenta as usinas de Angra dos Reis 1, 2 e por aí afora. A Europa, grande parte da Europa, funciona a partir de usinas nucleares, porque eles não têm tantos recursos naturais como nós temos aqui, certo? As usinas eólicas, elas são movidas o quê? Através do movimento dos ventos. E nós temos aquele equipamento, né? Catavento. Isso. E através do gerador eólico, através do movimento do vento, e nós vamos ter obtenção de energia. O Brasil tem grande potencial para essa área aqui, ó, de usina eólica. Mas, infelizmente, como vocês sabem, devido à burocracia, devido a tanta coisa, o nosso Brasil não investe tanto nessa área, né? Que é uma pena, né? Infelizmente. Beleza, gente? Tudo tranquilo aí para vocês? Tranquilo. Então, beleza, vamos continuar. E agora Isso aqui tem energia solar, né? tem energia solar. Muito bem lembrado. Quem foi que falou? Cris, Oh, muito bem, Cris. Muito bem lembrado. Nós temos energia solar também. O Brasil tem grande potencial nessa área aí, viu? Mas o que acontece também? Temos que ter o quê? Mão de obra qualificada. Então, para isso é que nós estamos aqui, mesmo que à distância, treinando vocês, né? Para quando vocês chegarem lá e o engenheiro tentar falar alguma besteira, vocês já sabem o que, que ele está falando, viu? Porque aqui o buraco é mais embaixo. Pode falar isso. Beleza, gente? Tranquilo? tranquilo. Beleza. Então é o seguinte. Eu peguei essa questão aqui do ITA, de 91,
e nós vamos fazer ela aqui, certinho? Um conceito bem atual hoje em dia. Diz o seguinte: em presídios são instalados bloqueadores de sinal a fim de evitar a troca de mensagens via telefone. Todo mundo já passou por isso, né? Você recebe telefonemas de gente da prisão, falando de sequestro e qualquer outra coisa do tipo, né? Eu já passei por isso, passo por isso, e por isso que uma boa medida é instalar aqueles bloqueadores de sinal. Correto, gente? Correto. Beleza. Se um presídio tem uma área de 17 quilômetros quadrados, qual deverá ser a carga elétrica a fim de garantir o bloqueador de sinal? Gente, qual que seria a carga elétrica necessária para que não houvesse sinal sendo transmitido de lá de dentro para nós aqui de fora? O que é que vocês acham? Letra A, B, C, D ou E? A C? Não. Tenta de novo. Ah, Isso. Quem foi que falou? eu, Não, pois é, mas quem? Qual o nome? Eu não tô vendo ninguém, não. Geraldo. Ô, Geraldo, muitíssimo bem. Letra A, por quê? Porque se eu sei que o fluxo desse sinal é igual à carga vezes a permissividade elétrica do meio, quanto que o fluxo tem que ser negativo, tem que garantir que não tenha nenhum sinal, quanto que tem que ser a carga aqui, dentro do presídio? Zero. Muito bem, Geraldo. Ó, parabéns. Vocês aprenderam aí, pessoal? Vocês identificaram por quê? Sim. Então, por exemplo, quanto que tem que ser o fluxo lá dentro desse presídio para que não tenha carga elétrica? Zero. Vocês entenderam, gente? Sim. Beleza. Ó, vocês estão de parabéns, gente. Tava na cara aí, né? Só um pouquinho de pensamento. Não, mas vocês aprenderam, né, gente? Vocês aprenderam, né? Sim. Falem aí para mim. Senão eu volto de novo. Vocês Ah, entenderam essa parte aí? Sim, entendeu? Então vocês mataram uma questão do ITA. Vocês fizeram uma questão do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Pode falar que vocês acertaram, beleza? sei Vamos não, ver se só o Geraldo. Eu errei. Não, Mas gente, vocês aprenderam também, ué. mas o negócio é o seguinte, o negócio é o quê? É mesmo que um acerte, mas que todos aí aprenderam. Quando cair uma questão semelhante, vocês vão saber. Sim. Por exemplo, chega assim, vamos supor, por exemplo, que vocês estão numa roda de um barzinho, beleza? E aí tem gente que fala assim, não aguento mais receber essas mensagens desse povo que vem da cadeia, esse povo chato, como que a gente pode lidar com isso? Aí você, como uma pessoa experiente, fala o seguinte, olha, nesses lugares assim, a gente tem que colocar um bloqueador de sinal. E aí você explica, né, se você tiver com a sua namorada ou com a sua mulher do lado, você fala assim, por que que a gente pode fazer isso? Porque a carga elétrica interna desse lugar tem que ser o quê? Igual a zero. Então, o fluxo elétrico tem que ser o quê? Nulo. Aí todo mundo vai olhar para você. Nossa, cara, que demais, hein? Beleza, gente? Entenderam essa parte aqui? Sim, tranquilo. Beleza. A questão aqui dos materiais elétricos e fontes geradores, vocês também entenderam? Sim. Então, beleza. Todas as vezes, então, que vocês estiverem na aula presencial e o professor falar para vocês que o fluxo de uma instalação elétrica tem que ser nulo, então você tem que lembrar o quê? Que a carga elétrica lá tem que ser o quê? Zero. Muito bem. Gente, vocês viram o circuito CC, certo? Maria, de novo. Isso aí. Mas vocês fizeram Cabeça. um exercício sobre isso? Sim ou não? Sim, fizemos. Fizeram exercício? Então, Muitos. vocês querem fazer esse exercício aqui ou não? Bora Pode lá. fazer? Tá aí. Então, bora. Então, Bora. beleza. Quanto Vocês melhor viram? aprender, melhor é. Uai, quando vocês, por exemplo, for fazer uma prova de concurso aí, ó, eu já estou dando aqui para vocês, ó, vai ter sair concurso aqui da Saneago e da Iquego. Quando vocês pegarem um concurso aí para fazer e cair um exercício desse aí, vocês já matam o exercício, beleza? Tranquilo. Beleza. Eu tenho aqui um circuito, certo, gente? Ele pediu para a gente calcular a corrente I2.
e tá passando por esse resistor aqui de 2, certo? Vocês viram sobre leis de Kirchhoff dos nós e das malhas? Eu acho que sim, se eu não me engano. Beleza? Sim. Então, é assim, como que eu pretendo fazer esse caminho aqui? Eu vou fazer pela lei das malhas, certo? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer que tem uma corrente 1 atravessando essa malha e tem aqui uma corrente 2 que vai circular essa malha. Beleza, gente? Tranquilo. Beleza. O que a lei das malhas me diz? Que o somatório das tensões num circuito, eles têm que ser o quê? Igual a zero. O que significa dizer? Que a tensão de entrada vai ter que ser igual à tensão de saída. Beleza, gente? Como que eu vou fazer esse circuito aqui? Vocês lembram da lei de Ohm, certo? Que V é igual a RI, certo? Beleza, estou relembrando aqui. Lei de Ohm. Então, como que eu vou fazer? Eu vou analisar essas duas malhas, malha por malha. Eu vou fazer assim, pegar a malha 1, que é essa malha aqui. Malha 1, malha 2. Certo, gente? Tranquilo. Então, vou começar. Uma coisa minha, eu sempre começo pelo resistor, passo a volta da corrente, que aí eu não erro. Então, eu vou começar aqui. 4 e 1. Certo? Desço aqui para baixo, mais 4. Como eu estou analisando essa malha, vai ser o quê? I1 menos I2. 2. Certo, gente? Sim. Percorro aqui mais 6 e 1. E chego a menos 9. E fecho essa malha, igual a zero. Muito bem. Aqui eu tenho 4 e 1, 4 e 1, 6 e 1. Beleza? Então fica 4 mais 4, 8. Mais 6 dá quanto? 14. Isso, muito bem. Fica 12 e 1. Aqui, ó. O 4 aqui tá de fora, menos 4 e 2, certo? O 9 tá aqui negativo, ele passa para o outro lado. Positivo. Isso mesmo, pessoal. Muito bem. Agora eu vou para a malha 2, certo? Malha 2. Deixa eu melhorar esse aqui, o 1 aqui. Malha 1. Malha 2. Como eu estou no mouse, fica muito ruim. Tem que pegar uma mesa digitalizadora que aí minha letra fica legal. Mas vocês estão entendendo aí. Malha 2. Como que eu vou fazer? Eu vou começar pelo resistor aqui. 5 e 2. Mais 2 e 2. Beleza, gente? Aqui eu vou chegar no 4. Mais 4. E como que vai ficar aqui a corrente? Como que vai ficar a corrente atravessando aqui? Como que vai ficar a corrente atravessando aqui agora? 10? Não. Você não tem esse valor. Quanto que vai ficar? Você está analisando aqui, ó. Tá. Quanto que vai ficar a corrente aí, pessoal? E 2 menos? 2.
I2 menos I1, certo? Chego ao final aqui desse nó, igual a zero, onde que eu comecei. Por quê? Sempre tenho isso em mente. Sempre que eu analisar uma malha e tiver um resistor dividindo essas duas correntes, você pega sempre a corrente da malha que você está analisando, menos a corrente da outra malha. Ah, Como, sim. como nesse caso eu estou analisando a malha 2, quando eu chegar aqui vai ser o quê? I2 menos I1, beleza? Lembraram disso aí? Sim, sim. Beleza. Então, eu vou fazer agora as continhas. Eu tenho aqui 5 e 2, mais 2 e 2, mais 4 e 2, certo? Quanto que vai dar aqui? 7 mais 4. 11. Isso, muito bem. 11 e 2. O 4 está aqui, mas ele tem um valor aqui dentro negativo. Fica menos 4 e 1, certo? Igual a zero. O menos 4 está negativo, ele passa para o outro lado positivo, certo, gente? 11 e 2 é igual a 4 e 1. Todo mundo me acompanhando? Sim. Beleza. Então eu vou fazer o seguinte. I1 vai ser o quê? 11 dividido por 4, que aqui ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. E 2, certo? Eu só isolei o I1 e peguei o 4 e dividi por 11. Beleza, gente? Beleza. Isso aqui vai dar o quê? 2,75 e 2. Certo, gente? Mas eu quero achar I2. Como que eu acho agora? Eu vou substituir nessa equação que eu achei aqui, a primeira. Beleza? Então, como que eu faço? 12. Quanto que é I1? Aqui nesse caso. 2,75. Isso. 2,75 e 2 menos 4 e 2 igual a 9. Beleza, gente? 12 vezes 2,75 dá 33. E 2 menos 4 e 2 igual a 9. 33 menos 4 dá 29. isso mesmo. Muito bem. 29 e 2 dividido por igual a 9. Perdão. Então, I2 vai ser o quê? 9 dividido por 29. 29. 9 dividido por 29 dá quanto? Passam aí. 0,31. 0,31? Uhum. 0,31 É 0,5. amperes. Beleza, gente? Aqui, ó. Sim. Todos entenderam o que eu fiz? I2 igual a 0,31. Deixa eu melhorar aqui. Então, aqui I2 fica igual a 0,31 amperes, beleza? Certo. Então, por exemplo, vamos esticar um pouco o problema. Se ele falar assim, quanto que dá aqui, por exemplo, a tensão nesse resistor? Eu venho aqui, vou colocar 5 aqui para vocês saberem que é o resistor de 5. E faço o quê? A lei de Ohm. Quanto que é a resistência aqui, gente? 5. Qual que é a corrente que está circulando aqui? I2, certo? E é de quanto? 0,31. Quanto que dá essa multiplicação? 0,1, 5 vezes 0,31.
5 vezes 0,31. 155? Hã? 155? Isso, muito bem. 0,55 volts. E aqui no I2, como que a gente faz? V em 2 fica como? 2. 2 vezes 0,31. Quanto que dá, pessoal? Quanto que dá? 6,2? Como? 6,2? Isso. Não. 0,31 vezes 2. Peraí. 0,62. Isso, muito bem. Quem foi que falou? Geraldo. 0,62 volts. Beleza. Agora, se eu quiser, por exemplo, achar aqui a tensão nesse resistor aqui, de 4, como que eu faço? Tem que achar I1. Mas como que é I1? I1 é 2,75 vezes I2. Quanto que é o I2? 0,31. 31. Muito bem. Quanto que dá? 2,75 vezes 0,31, pessoal? Sei que vai dar 0. 0,85. 0,84. 0,85. Tá, 0,85. Aproximadamente. Meu Deus, 0,84. Não, mas a diferença é muito pouca. 0,85, beleza, gente? Então eu sei que o meu I1 é 0,85 amperes. Certo? Ok. Beleza. Então, quanto que eu vou achar aqui o resistor de 4? Atenção nele. V de 4 vai ser igual a quanto? Quanto que é a resistência aqui? 4 4. vezes o valor da corrente I1, 0, certo? 0,85. 0,85. Quanto que dá esse valor aí, gente? 3,41. 3,41? 3,41 volts. Beleza? Ah, e agora? Como que eu faria, por exemplo, para saber a resistência desse resistor aqui agora? Eu vou colocar assim, ó, V4 linha. Isso significa o quê? O resistor que está dividindo essas duas correntes. Pego o 4 e pego a diferença entre I1 menos I2. Isso. Fica aqui 4 vezes. Quanto que dá I1? 0,85 menos 0,31. 0,85 menos 0,31, pessoal. Dá quanto? 0,54. 0,54. Muito bem. 0,54. Beleza. E quanto que dá esse número vezes 4? 2,16. 2,16. Beleza, gente? Volts. E se eu quiser achar, por exemplo, aqui a resistência de 6? Eu vou pegar somente a corrente em 1, certo? Porque ele não está dividindo nada. Então fica aqui 6 é igual a resistência 6 vezes 0,85. Quanto que dá esse valor, gente? 6 vezes 0,85. 4,92. Como? 4,92. 6 vezes 0,85? É. Deixa eu ver. 4,92. 4,92. Peraí, 6 vezes 0,85? É. 6 vezes. Deixa eu ver aqui. 6 vezes 0,85. 5,1? O meu deu 5,1. 5,1. Tentem fazer de novo aí, pessoal.
6 vezes 0,85, 5,1. Isso, beleza. Então é isso mesmo, 5,1, beleza? Tranquilo, gente? Fechou. Agora eu deu. Agora deu? Agora deu. Agora façam aí para mim. Tá certinho aqui, beleza? Então aqui tá tranquilo. Então vocês acharam a tensão nesse cada resistor aí, beleza? Sim. Beleza. Vocês lembraram disso aí da lei de Kirchhoff, gente? Um pouco. Lembrar muito. Lembrou? Não, Lembrou? mas Porque tem mais exercício ainda pra gente fazer. Querem fazer mais? bora aí. Para lembrar, gente. Você tem que chegar afiado. Professor, só uma pergunta. Pois não. Lá na aba lá, o senhor também está responsável? Até a segunda aula vai ser eu. Aí depois, eu creio que vai ser uma outra pessoa, tá? Porque eu não domino essa parte mesmo de eletrotécnica. Aí vai ser o quê? Pediram para me dar essa parte inicial, para vocês ficarem bem abalizados. E aí, quando for uma outra pessoa, um outro tutor, aí ele vai cuidar dessa parte para vocês, de atividades e tudo mais. Beleza, gente? Ah, tá. Porque lá na aba tem atividade lá. E Aham. nas aulas passadas, o professor sempre assim, dava uma dica para a gente lá, sabe? Ah, Ele, sim. ele olhava como que era lá e vinha e dava uma dica para a gente, como que é, porque a gente olhando lá assim, não entende nada, né? O que eles estão pedindo? Porque as perguntas deles lá é muito vaga, assim, entendeu? Sim, justamente. E é por isso que, por exemplo, mesmo que vocês estejam estudando para serem técnicos, né? Eu gosto de pegar um pouco assim mais no nível, entendeu? Por isso que eu Sim, tô pegando essa parte aqui mais aqui física e essa parte aqui mais para vocês relembrarem, para quando vocês chegarem lá, vocês estarem dominando essa parte, beleza? ok. Podemos ir para o próximo? Sim, Beleza. Eu tenho aqui um circuito, beleza? uhum. E ele quer saber a tensão V0 aqui nesse resistor. O que vocês me aconselham a fazer? Lei dos nós ou lei das malhas? Nós, Os nós? Querem fazer pela lei dos nós, nós? sim, nós já fez uma das marcas, né? Então, beleza. Então, o que eu posso fazer pela lei dos nós? O que a lei dos nós me diz? Que o somatório das correntes que entram no circuito, menos as que saem, tem que ser que igual a zero. Beleza, gente? Então, eu sei que aqui tem uma corrente e uma aqui entrando. Nesse nó aqui, eu vou chamar aqui de VA, certo? E vai ter uma corrente circulando aqui também chamada de, que eu vou chamar de I2. E aqui uma corrente I3. Certo, pessoal? Tudo bem? Então eu sei que I1 vai ser igual a I2 mais I3. Beleza, gente? Tô tranquilo aí? Tranquilo. Beleza. Então, como que eu vou fazer? Eu que adoto o sentido da corrente. Então, eu vou pegar a ponta da seta da corrente, ser um positivo, menos a traseira dela, que vai ser negativo. Como que ficaria aqui no I1? Eu vou chamar aqui de A, essa tensão aqui nesse nó. Como que ficaria aqui em 1? BA menos 10. Não tem tensão, certo? Beleza, gente? Ok. Beleza. Como que eu vou fazer? Aqui, agora. Isso aqui seria bem melhor pela lei das malhas, mas vamos tentar pela lei dos nós. Aqui, eu tenho VA, ele vai circular até zero, certo? Então, aqui vai ser 0 menos VA dividido pela resistência aqui, que vai ser 12 mais 8, certo? E vai dar o quanto?
20. Certo, gente? Certo. Beleza, mais a corrente aqui, I2. Eu peguei I3 agora, tá? Agora eu vou pegar I2. Aqui é 0, que eu aterrei. 0. Menos VA. Dividido por quê? Por 5. Certo, gente? Tranquilo. Beleza. Então, como que vai ficar aqui essa equação? Vai ficar assim, VA menos 10 igual menos VA dividido por 20 menos VA dividido por 5. Beleza, pessoal? Sim. Para mim tirar esse denominador aqui embaixo, como que eu posso fazer? Uma tática. Eu vou pegar e multiplicar pelo maior valor, que é 20. Então, eu vou multiplicar toda essa equação por 20. Então, eu vou fazer assim, ó, 20 e multiplica VA menos 10. Certo? Menos. Aqui eu estou multiplicando por 20, certo? 20 dividido por 20 dá quanto? 1. 1. Muito bem. Menos 20 dividido por 5 dá quanto? 4. 4 VA. Certo, gente? Captaram aqui? Uhum. Se tiverem alguma dúvida, eu paro e volto, tá? Beleza? Tá de boa. Então, eu vou fazer aqui a multiplicação. 20 vezes VA fica 20 VA. Menos 20 menos 10 dá 200. Igual. Menos VA com menos 4 VA fica menos 5. 5 VA. Isso mesmo. Muito bem. Agora eu vou colocar os termos semelhantes dos lados da equação. Aqui eu tenho 20, eu vou passar esse menos 5, ele vai para o outro lado positivo. Então fica 20 VA mais 5 VA. Beleza, gente? E o 200 está aqui negativo, ele passa para o outro lado o quê? Positivo. Muito bem. Então fica o quê? 20 VA mais 5 VA, 25. VA. Muito bem. Igual a 200. 200. Quanto que dá 200 dividido por 25? Dá 8? Isso, muito bem. 200 dividido por 25 dá 8. Aí eu pergunto a vocês, esse resistor aqui está em paralelo com esse aqui? Sim. Sim. Então o que eu posso fazer? Eu vou achar o valor de I3 aqui, certo? Que é o valor que que é a corrente que está circulando no resistor de 8. Como que eu faço? Eu sei que I3 é igual a menos VA dividido por 5. Muito bem. Beleza? Quanto que dá o I3 aqui? Por 5 não, por 20, né? Deixa eu apagar aqui, por 20. Porque esse aqui é o I3, né? Que eu tô pegando 12 mais 8. Então esse aqui vai ser por 20. Por 20. Tá certo, certo. Beleza. Então eu vou substituir menos 8 dividido por 20. Quanto que dá, pessoal? 8 dividido por 20? Isso. 0,4. Isso mesmo, muito bem. Amperes. Aí vem a pergunta. Isso aqui foi de propósito. Por que Paulo, então, aqui a corrente deu menos, aqui é negativa? Significa dizer o quê? Que o
o sentido da corrente que eu adotei, que foi daqui de cima para baixo, na verdade vai ser de quê? De baixo para cima, certo? O valor dela está correto. Quando der um valor negativo, significa que o sentido que você adotou está ao contrário. Então, o sentido dela seria assim. Ó. Certo, gente? Todos entenderam? Então é de baixo para cima. Isso, seria de baixo para cima ao invés de cima para baixo. Tá bom? Ok. Então, vamos calcular a tensão aqui V0. Como que eu faço? V0 é igual a... Quanto que é o valor do resistor aqui? 8. Isso. E qual que é a corrente 3 que eu calculei aqui? 0,4, certo? 0,4. Isso, muito bem. Quanto que dá esse valor aí, pessoal? 3. Isso mesmo, muito bem. Quem foi que falou? Cris. 3,2 volts. Beleza, gente? Então, essa é a tensão que vai estar aqui nesse resistor. Ele pediu. E aí, se fosse uma prova de concurso, vocês acertariam ou não? Sim ou sim? Sim ou sim, gente? Sim. Sim. Beleza, vai. Vocês têm que ser os técnicos aí, bruto pra caramba. Tem que chegar chegando. Chegar assim e falar assim, eu passei em segundo, ah, que pena. Eu passei em primeiro. A diferença entre nós só foi de 2 pontos. Né? É, uai. Tô motivando vocês aí. Mas quem foi o professor? Lá do Senai. Uai, gente, eu não quero me gabar não, mas eu acho que eu tô mandando bem, né? O senhor é formado em quê, professor? Hã? O senhor é formado em quê? Não entendi. O senhor é formado em quê? Eu sou engenheiro, sou administrador e físico. Ah, bom. Ótimo. Tá bom pra vocês ou querem mais? Tá bom? Podemos ir dormir? Uai, vocês querem fazer só mais um exercício ou não? Ai, ai. Vamos mais um aí, vamos dormir, É. né? Porque amanhã é cedo. Não, beleza. Aqui, eu vou terminar mais cedo. Aí é o seguinte, eu tenho 2 exercícios. Eu tenho esse aqui da Saneago e tenho esse exercício aqui. Qual que vocês querem fazer, pessoal? Qual que vocês querem fazer? Porque aí dá para fazer os dois. Aí os dois a gente encerra. Pode ser sim, né? Eu vou começar por esse aqui. Vocês viram Teorema de Thevenin? Não. Não? Já viram o método de divisão de tensão? Chegamos a ver. É o seguinte. É mais ou menos assim. O Teorema de Thevenin, ele pega um pouco dessa parte de divisão de tensão. Lá no material de vocês vão ver isso. Tá? Muita gente passa desapercebido, mas aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. Teorema de Thevenin. Beleza, pessoal? Fechou. Thevenin. Certo? Tranquilo? Fechou. O que diz esse teorema? Ele diz que ao invés de eu ter um circuito com vários resistores e várias fontes, eu posso simplificar esse circuito dessa forma. Com apenas uma resistência, a gente chama resistência de Thevenin, RTH, e uma tensão chamada de VTH. E uma corrente aqui que circula em circuit, ou seja, em curto-circuito. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Nesse resistor aqui e nessa fonte aqui, nesse circuito aqui, como que a gente calcula o VA? A gente pode utilizar o teorema aqui de Thevenin. Como que a gente faz? Eu posso calcular da seguinte forma. Vocês concordam comigo que vai haver somente uma corrente circulando aqui? Sim. Beleza. Como que a gente faz isso? Como eu tenho apenas uma corrente circulando aqui, eu sei que esse resistor aqui, que está em paralelo, se eu colocar um outro fio aqui,
vai ter a mesma tensão, correto? Beleza, pessoal? Sim. Beleza. Então, como que eu faço? Eu vou calcular primeiramente a tensão em TVNAM. Como que ficaria? Tensão em TVNAM vai ser essa tensão de saída, ou seja, essa tensão aqui, ó. Certo? Eu vou substituir por essa fonte. Desse resistor, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu vou tirar esse resistor aqui e colocar um assim com essa fonte, beleza? Então, eu tenho que analisar a fonte de saída aqui. Como que eu faço? Essa tensão do TVNAM vai ser a mesma que o valor dessa tensão aqui em VA? Sim ou sim? Então, V de TVNAM aqui nesse caso vai ser igual a esse VA. Como que funciona? Vai ser dessa forma aqui. Quanto que é a fonte que eu tenho aqui, gente? De quantos volts que eu tenho? 9. 9. Como que eu faço? Eu pego a fonte, multiplico pelo valor desse resistor que está em paralelo. 4,5. Quilo é 10 ao cubo, certo, gente? E divido pela soma das resistências aqui. Então, como que ficaria? 4,7 vezes 10 ao cubo mais 4,7 vezes 10 ao cubo. Beleza, pessoal? Vocês entenderam aqui? Ou querem que eu volte? Para mim tá tudo bem. Foi de boa? Como que é a tática aqui nesse caso? É você pegar essa tensão, multiplicar por esse resistor que está em paralelo com ela e pegar a soma desses dois resistores. Certo? Sempre assim. Multiplica pela fonte o resistor e soma os dois resistores aqui. Beleza? Pode continuar, gente? Pode. 4,7 vezes 9 dá quanto? Quanto que dá, gente? 42,3. Isso mesmo. 42,3 vezes 10 ao cubo, certo? Ao cubo. Agora eu vou pegar assim, 4,7 vezes 4 mais 4,7 dá quanto? 4,7 mais 4,7. 84,6. Dá quanto? 4,7 mais 4,7. Dá 9,4. Isso mesmo. 9,4. Como 10 ao cubo aqui está repetindo, eu posso repetir aqui também, tá certo? Uhum. Sim, sim. Então, 10 ao cubo com 10 ao cubo em cima, já era. Então, quanto que vai ficar aqui a resistência TB-NAND? 7,2, 4,2, 42,3 dividido por 9,4 dá quanto? Quatro vírgula seis. Isso, 4,5, 4,6. 4,5 volts. Muito bem, pessoal. Então, a resistência aqui em TB-NAND vai ser a mesma resistência que em VA. Por quê? Estão em paralelo. Beleza, gente? Sim. Vocês entenderam? Muito bem. Agora, o teorema de TB-NAND diz o seguinte. Eu só não entendi por que ficou 4,5. Ele dá 4,6 mais para cima do 6, chegando perto do 7. Já. Aonde que você não entendeu? Em cima aqui, ó. 4,5 aí, ó. 4,5? É. É Porque 4, a soma que deu 4,606, né? Então, quer dizer, já está passando para 7. Então, teria que ser 4,6, não? não, aqui, ó, por exemplo, você está falando dessa soma aqui, 4,7 vezes 4,7? É que dá aqui em cima, aqui, ó. VTH aqui, 4,5. Isso. Então, como que é?
é 9 vezes 4,7, ou seja, 9 vezes esse resistor aqui, Sim. dividido por 4,7 mais 4,7. Entendeu? Esse 4,7 vezes mais esse 4,7. Pois é, mas no caso aí que eu estou entendendo que não é 4,2, é 42,3 Dividido por dividido 9,4. e deu 4,60. Entendeu? Pois é, 42,3 dividido por 9,4. Tá quanto aí na calculadora? 4,60. Isso. 4,6. Mas, pode ser 4,6. Esse aqui é 42,3, certo? Sim, sim. Dividido por 9,4. Quanto que dá o seu aí? 4,6. 4,6? Então você fez 42,3 dividido Sim, por 9,4. sim, sim. Aqui pode ser também, não tem problema não. A diferença é muito pouca. Não, é porque eu falo assim, ele já está passando quase a 7, né? Porque deu 4,60, 60, 63 uns quebrados. Então, quer dizer, já vai para 4, quase 4,7, né? Engraçado. Então, Deixa eu pegar aqui. 9 O meu deu vezes... 4,5, certinho. O meu deu 4,5. Deixa eu fazer aqui de novo. Vai. 9 vezes 4,7. Deu 42,3. Dividido por 9,4. Peraí, que eu achei meu erro aqui. Achou? Achei. Eu coloquei 3. Ah, 43. É 42. certo. É 4,5, tá certo. Então, Sim. beleza. 4,5. Então, vocês entenderam essa parte aqui, né, gente? Sim. 4,5. Muito bem. Então, aqui eu tenho 4,5. Gente, 4,5 volts. Beleza. Aqui tem paralelo. Então, se aqui tem 4,5, aqui também vai ter 4,5. Como que eu agora faço a resistência de Thevenin? O teorema de Thevenin diz o seguinte, que quando nós temos dois resistores, que nesse caso aqui estão em série, né? Certo, gente? Sim. Quando a gente faz essa divisão aqui, eu quero achar a mesma tensão. Então, como que a gente faz? A gente passa esses resistores a ficarem em paralelo. Como que fica? 4,7 vezes 10 ao cubo, vezes 4,7 vezes 10 ao cubo, dividido por 4,7, 10 ao cubo, mais 4,7 vezes 10 ao cubo. Beleza? Produto pela soma. Certo, gente? Alguma dúvida? Não. Então, como que ficaria aqui? 4,7 vezes 4,7. Dá quanto aí? 22,0? Isso, 22,09. 09. Vezes 10 ao cubo, certo? Quanto que dá 4,7 mais 4,7? 9,4? Isso mesmo. Agora façam 22,09 dividido por 9,4. 2,43? 2,43? Espera aí, 22 dividido por 9,4. Peraí. 22 Dividido por 9,4. é 22,03, né? 0,9. 09. Aham. Dá quanto? Dividido. 2,43. Sim. 2,43. Sim. Ohms, certo? Ohms. Então, ao invés de ter esse circuito aqui, um circuito equivalente que vai funcionar da mesma forma, como que vai ser? Vai ser um circuito com uma fonte,
dessa forma aqui, ó. Eu vou colocar, ao invés de ter duas fontes de dois resistores de 4,7 em série, eu vou substituir um por 2,43 ohms, que é a resistência Thevenin. E ao invés de ter uma fonte de 9 volts, para gastar mais, eu vou pegar uma de 4,5 volts. E aí, pessoal? Bonito esse teorema, né? Vocês entenderam ou quero que eu explique de novo? Sim, de boa. Para mim tá de boa. Beleza? Então, vocês podem fazer isso. Todas as vezes que vocês tiverem um circuito dessa forma, é só fazer o quê? A resistência Thevenin. 9 vezes 4,7, ou seja, a tensão vezes esse resistor em paralelo, e somar as duas resistências, 4,7 vezes 4,7, mais 4,7, que nem foi esse caso. Vocês descobrem essa tensão, e como esses dois resistores aqui estão em série, vocês agora colocam eles em quê? Paralelo, como a gente fez aqui, beleza? Para você achar um resistor ou uma resistência equivalente. Tranquilo, gente? Sim, sim. Beleza. Gente, como nós começamos e já tem mais de uma hora, né, a questão aqui, e o pessoal já pediu para que fosse 2 aulas direto, eu vou encerrar, tá? Aí fica aqui essa questão aqui. Vocês querem que faça hoje ou querem que faça na outra web? Para outra, né? Para outra? Então eu vou encerrar eu aqui. prefiro a outra, né? Agora não sei os colegas aí, né? Vocês preferem para outra web? Sim, sim. Porque essa aqui ela vai demandar um pouco mais de tempo, tá? Eu peguei aqui da questão do concurso da Saneago de 98, tá? E aí, até a próxima web aula sou eu. Aí, se vocês quiserem, eu já posso pegar mais exercícios para a gente fazer. E aí, quando o próximo tutor assumir, que vai pegar a teoria, ele já vai dar teoria para vocês já pertinente a essa parte. Beleza, pessoal? Professor, deixa eu só fazer uma pergunta. Você só Pois vai não. conseguir me responder. Sim. Lá no AVA, lá, a questão do fórum lá, o meu tá dizendo que encerrou o prazo para me responder ele, correto? Certo. Uma vez que eles liberaram o meu AVA ontem para mim, e eu acho Sim. que tem muitos colegas aí que nem liberou ainda. Sei. Eu Aí, também só libero ontem, Cris. como que eu faço agora? É porque é o seguinte, eu fiquei sabendo que a turma foi liberada hoje, tá? Então, vocês vão ter mais prazo ainda para, por exemplo, entregarem as atividades e também postarem mais as coisas lá, por exemplo, o bloco de dúvidas lá, que é o fórum de dúvidas, tá bom? Sim, pois é, no fórum lá está bloqueado, está falando que já passou a data, né? Sim. De postagem. Eles vão reabrir de novo, tá? Eles vão reabrir, tá, Sim, entendi. vão reabrir, tá bom? Aí por quê? Porque eu não vou ficar com a turma aqui, eu vou ficar só até essa web aula de mais adiante, né? Só até a semana que vem. E aí eu tô pegando só essa parte aqui, aí um outro tutor vai assumir com vocês. Tá, entendi. Tá certo? Mas Obrigado aí, pela outra informação. coisa aí. Não, por nada. Aí, pessoal, eu vou já de antemão falar uma coisa aqui. Não deixem de acumular as atividades. Por exemplo, peguem as atividades que tiverem, peguem um final de semana. Vocês que têm grupo no WhatsApp, façam o seguinte, dividam as atividades. Por exemplo, uns pegam a primeira questão e outros peguem a segunda e compartilhem, beleza? Sim. E aí fica melhor para vocês. E não deixem para a última hora, porque depois acumulam muita coisa aqui para a gente, aí a gente depois tem que ficar dando nota aleatória. Então façam o máximo de tempo possível, não deixem acumular, porque depois acumulam para vocês também, tá? E tirem a maior dúvida possível com os professores lá presenciais, tá bom? Ok, então. E outra coisa, e leiam também a apostila nessa parte aqui, tá? Que aí deu uma boa refrisada aqui para vocês, tá? Né? Todos os exercícios que nós fizemos aqui, espero que vocês tenham gostado e desejo boa sorte para vocês e até a próxima aula. Beleza, então. Boa noite, obrigadão também. Eu que agradeço, viu, pessoal? Bom descanso aí para vocês, tá? E no mais aí, fiquem com Deus, viu? Amém. Até mais, pessoal. Um abraço aí para todos aí.